Olá, que bom ter sua companhia para essa nossa análise de hoje. Olha, a gente vai mergulhar de cabeça numa das frases mais intrigantes e, sem dúvida, mais fortes de toda a Bíblia. Sabe aquela declaração que, quando a gente lê, a gente para, volta e pensa: peraí, eu li isso direito? Pois é. Estou falando de uma afirmação de Deus lá no livro de Malaquias, capítulo 1, que parece bater de frente com a nossa ideia de um Deus que é puro amor. Essa passagem, ao longo da história, virou um campo de batalha para debates teológicos bem intensos. O nosso objetivo aqui não é dar respostas fáceis de jeito nenhum. É, na verdade, descascar as várias camadas de significado, explorando o contexto da época, a língua original e toda a arquitetura teológica que está por trás disso. Vamos juntos investigar a fundo a soberania e a graça de Deus. E aqui está ela, a frase que é o epicentro de toda a nossa investigação. Amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. É uma afirmação, nossa, direta, sem rodeios, e para nossa sensibilidade de hoje soa quase brutal. Como é que a gente concilia a imagem de um amor incondicional com a palavra aborrecer? E olha que em algumas traduções aparece odiei, que é ainda mais pesado. Isso de cara já levanta um monte de questões sobre a justiça de Deus, sobre a nossa liberdade, sobre predestinação. Será que Deus age com favoritismo? É justamente esse aparente paradoxo que a gente vai desconstruir juntos, passo a passo, para entender o que o texto realmente queria dizer para o seu público original e, claro, o que ele nos diz hoje. Para a gente não se perder nesse tema que é bem denso, eu preparei um roteiro, um mapa do nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender o dilema de Malaquias, ou seja, em que situação tudo isso foi dito. Depois, o ponto talvez mais crucial, vamos ressignificar o que a Bíblia quer dizer com ódio ou aborrecimento divino. Na sequência, vamos analisar a eleição, mostrando que o foco é o propósito de Deus e não o mérito humano. Daí, a gente aprofunda na ideia da soberania divina, mas como uma expressão de misericórdia. Depois, a gente vai ver como essa escolha específica de Jacó, na verdade, aponta para um plano universal. E, por fim, vamos refletir sobre qual deve ser a nossa resposta a tudo isso, a humildade. Esse é o nosso mapa. Vamos começar a jornada? Certo, vamos ao contexto. É simplesmente impossível entender essa frase sem entender o cenário. O livro de Malaquias, o último do Antigo Testamento, foi escrito numa época de profunda crise e desilusão para o povo de Israel. Eles tinham voltado do exílio na Babilônia, o que deveria ter sido um momento glorioso. O templo tinha sido reconstruído, mas a realidade foi um banho de água fria. Não tinha glória, a prosperidade não veio, eles continuavam sendo um povo subjugado. O resultado? Uma apatia espiritual geral, sacerdotes corruptos e um cinismo profundo com Deus. Eles achavam que Deus tinha esquecido deles. É nesse clima de dúvida que Deus, pelo profeta, começa o diálogo com uma afirmação de amor. Eu vos tenho amado. A resposta do povo é amarga, cética. Amado como? Em que o Senhor nos amou. E é para provar o seu amor fiel, o amor da aliança, que Deus joga na mesa o argumento chocante. Ué, Esaú não era irmão de Jacó? Mesmo assim, eu amei a Jacó, mas aborreci a Esaú. Percebe? Não é uma declaração teológica no vácuo, é uma resposta a uma crise de fé bem específica. Agora sim, vamos para o centro do furacão. A palavra que causa todo o desconforto. Aborrecer. Se a gente simplesmente projetar o nosso conceito moderno de ódio, que é um sentimento de repulsa, de raiva, um desejo de mal, sobre essa passagem, a conclusão óbvia é que Deus é arbitrário, talvez até rancoroso. Mas isso seria um erro grave de leitura, um anacronismo. A chave para decifrar esse enigma não está em como a gente usa a palavra ódio hoje, mas em como a língua hebraica usava essa palavra no seu universo de ideias, especialmente no que a gente chama de linguagem da aliança. Vamos fazer uma pequena investigação linguística para descobrir o que o termo original realmente quer dizer. A grande pergunta que guia esta sessão, então, é esta. O que o verbo hebraico sané, que a gente traduz como aborrecer ou odiar, de fato significa aqui? Será que se trata de uma emoção passional, um sentimento visceral de Deus contra a pessoa do Esaú? Ou será que estamos diante de um termo técnico, quase uma expressão idiomática com um significado muito específico que infelizmente se perde numa tradução literal? A resposta para essa pergunta vai mudar radicalmente a nossa interpretação. E o que a linguística hebraica tem a nos dizer sobre isso é de fato surpreendente e muito esclarecedor. E aqui está o pulo do gato.
No pensamento semítico, e principalmente na linguagem de aliança da Bíblia, as coisas são muitas vezes expressas em contrastes fortes, sabe? Preto no branco. Amar e odiar, nesse contexto, não descrevem primariamente emoções internas, mas sim ações e status. O verbo sanei aqui é usado para indicar uma ação, a ação de não escolher para um propósito específico, deixar de fora, não favorecer com a responsabilidade da aliança. Não tem a ver com animosidade pessoal. Deus está usando uma figura de linguagem de contraste para dizer: olha, para o meu plano de redenção, para a linhagem da qual viria o Messias, eu fiz uma escolha. Eu escolhi Jacó e, por consequência, não escolhi Esaú para essa função. A linguagem é de seleção, não de emoção. Olhem como este slide deixa a diferença bem clara, bem visual. De um lado, a gente tem a nossa concepção de ódio, um sentimento tóxico que deseja o mal. Do outro lado, o significado bíblico neste contexto específico, uma preferência pactual. É uma linguagem quase jurídica, uma linguagem de aliança. Deus não está dizendo que tem sentimentos ruins por Esaú ou que deseja o mal dele. Ele está estabelecendo uma distinção de papéis, de funções, no grande drama da história da redenção. Um foi escolhido para ser o portador da promessa, o outro não. É uma questão de vocação histórica e não de afeto pessoal. E para a gente não achar que isso é só uma ginástica teológica para suavizar o texto, a própria Bíblia nos dá um exemplo perfeito de como esse idioma funciona. O caso de Jacó com suas duas esposas, as irmãs Lia e Raquel, é uma ilustração brilhante. O texto de Gênesis diz que Lia era Sanuá, ou seja, odiada por Jacó. A palavra hebraica tem a mesmíssima raiz. Agora pensem comigo. Será que Jacó sentia repulso emocional por Lia, a mulher que lhe deu 6 filhos e uma filha? Claro que não. O próprio contexto explica. Jacó simplesmente amava mais a Raquel. O ódio a Lia era relativo ao seu amor maior por Raquel. Ele a preferia. Da mesma forma, o aborrecer de Deus por Esaú é relativo ao seu amor, ou seja, à sua escolha pactual, por Jacó. Vamos então amarrar as pontas do que vimos até aqui. O aborrecer em Malaquias não é um sentimento de ódio como a gente entende. É um termo técnico, um termo de arte do vocabulário da aliança, que significa não selecionar ou não designar para uma missão específica. O foco da declaração não é o estado emocional de Deus em relação à pessoa de Esaú, mas a sua decisão soberana de estabelecer a linhagem da promessa messiânica através de Jacó. Com essa base linguística bem sólida, a gente pode avançar para a próxima questão. Ok, se a linguagem foi esclarecida, a próxima pergunta é óbvia. Por quê? Se a escolha de Jacó em detrimento de Esaú não foi baseada em ódio, qual foi o critério? A resposta que a Bíblia nos dá é taxativa. O critério não estava em Jacó. A eleição divina, do jeito que é apresentada nas Escrituras, não é uma reação ao mérito de alguém, mas é uma ação proativa baseada unicamente no propósito soberano de Deus. Essa seção vai desconstruir qualquer ideia de que Jacó foi escolhido por ser uma pessoa melhor ou mais merecedora que seu irmão. A narrativa em Gênesis ela é quase cirúrgica em eliminar qualquer possibilidade de mérito. Vejam os fatos que o texto faz questão de sublinhar. Jacó e Esaú não só tinham os mesmos pais, Isaque e Rebeca, os herdeiros da aliança, mas eram gêmeos. E o ponto mais devastador para qualquer argumento de mérito, a profecia de que o maior servirá ao menor, foi dada a Rebeca antes do nascimento dos meninos, enquanto eles ainda estavam no ventre dela. O texto diz que isso aconteceu para que o propósito de Deus, segundo a eleição, prevalecesse. Ou seja, a decisão foi tomada antes que eles tivessem qualquer agência, antes que pudessem fazer qualquer coisa boa ou má para justificar essa escolha. Séculos mais tarde, o apóstolo Paulo, na sua carta monumental aos Romanos, vai retomar exatamente este episódio para fundamentar sua doutrina da salvação pela graça. Lá no capítulo 9, Paulo cita diretamente Gênesis e Malaquias. Para ele, o caso de Jacó e Esaú é o exemplo por excelência de que a eleição de Deus não depende de quem quer ou de quem corre. Ou seja, não depende do nosso desejo ou do nosso esforço. Depende exclusivamente daquele que chama, da pura e soberana iniciativa de Deus. Paulo está mostrando que o princípio da graça, que é o coração do Evangelho, já estava operando de forma claríssima no Antigo Testamento. Mas então, se a escolha não se baseia no mérito, qual é o propósito dela? Seria um ato de favoritismo arbitrário de Deus? De jeito nenhum. A Bíblia deixa claro que o propósito da eleição de Jacó não era um fim em si mesmo, não era simplesmente para beneficiá-lo em detrimento do irmão. O objetivo era muito maior, era macro-histórico e universal. Estabelecer a linhagem específica à nação de Israel, através da qual o Messias, o Salvador do mundo, nasceria.
Deus estava, de certa forma, montando o palco da história da redenção. A escolha de Jacó foi um passo estratégico fundamental nesse plano grandioso que, desde Abraão, já visava abençoar todas as famílias da terra. Resumindo a ópera desta segunda parte, a eleição é um ato soberano que vem antes e independe de qualquer ação ou qualidade humana. Se a gente olhar para a história deles, tanto Jacó, o enganador, quanto Esaú, que desprezou a primogenitura, eram por natureza indignos da bênção. O critério para a escolha não foi o caráter deles, mas o plano redentor de Deus. E o propósito dessa escolha não era exclusivista, mas radicalmente universal em seu objetivo final: preparar o caminho para a vinda do Salvador de todos os povos. E era exatamente neste ponto que a discussão atinge sua maior tensão teológica e até filosófica. Se a escolha é soberana, se não se baseia em mérito, a pergunta sobre a justiça de Deus se torna inevitável. Parece injusto, não é? Por que um e não outro? Nessa sessão, a gente vai encarar essa objeção de frente. E o argumento que vamos desenvolver é que, longe de ser um ato de injustiça, a soberania de Deus na eleição é, na verdade, a mais pura e radical manifestação da sua misericórdia. Vamos desconstruir essa aparente contradição. Essa é a pergunta de $1 milhão, a que ecoa na mente de muita gente quando se depara com essa doutrina. E é uma pergunta honesta, legítima. Se Deus escolhe Jacó e não Esaú, sem que nenhum deles mereça, onde é que fica a justiça? O próprio apóstolo Paulo sabia que essa seria a reação e antecipa a objeção lá em Romanos 9. Ele pergunta retoricamente: que diremos então? Há injustiça da parte de Deus? A resposta dele é um sonoro e enfático de modo nenhum. E é a lógica por trás dessa negação forte que a gente vai explorar agora. O ponto crucial aqui é a gente entender corretamente o que é justiça. Justiça, no sentido estrito, é dar a cada um o que é devido, o que se merece. Se Deus aplicasse a pura justiça a uma humanidade caída, pecadora, o que todos nós mereceríamos? A condenação. Jacó e Esaú, como representantes da humanidade, mereciam ser deixados de fora da aliança. Portanto, a eleição não é Deus sendo injusto com Esaú. Esaú simplesmente seguiu o curso natural de uma humanidade afastada de Deus. A eleição é Deus sendo misericordioso com Jacó, dando a ele o que ele não merecia. Injustiça seria se Deus fosse obrigado a salvar alguém. A graça é justamente o fato de que ele, por amor, escolhe salvar. Esse slide nos ajuda a virar uma chave na nossa cabeça. Muitas vezes, a gente associa soberania a um poder bruto, quase tirânico. Mas no contexto da salvação, a soberania divina é a manifestação ativa da graça. Não é um poder que exclui arbitrariamente quem quer entrar, mas é a misericórdia que se inclina para resgatar aqueles que, por si mesmos, jamais conseguiriam ou sequer desejariam buscar a Deus. É a graça que inicia, que capacita e que efetua a salvação. Sem essa iniciativa soberana, a porta da salvação permaneceria fechada para todos. Concluindo essa sessão, é vital frisar que a soberania de Deus não elimina a responsabilidade humana. A Bíblia afirma as duas verdades, que coexistem numa tensão misteriosa. O ponto central aqui é que a eleição é um ato de pura misericórdia. Sem essa graça soberana, a salvação seria impossível para qualquer um. E neste drama, Esaú não é uma vítima de injustiça divina. Ele é um retrato da humanidade no seu curso natural, seguindo as próprias escolhas e desejos, à parte da intervenção redentora específica de Deus. Agora que a gente estabeleceu a natureza da eleição como um ato de graça soberana e proposital, podemos ampliar nosso foco, dar um zoom out. A escolha de Jacó poderia parecer um ato de exclusivismo, como se Deus estivesse afunilando sua bênção. Mas a perspectiva bíblica completa mostra exatamente o oposto. A eleição de um homem, e depois de um povo, nunca foi o objetivo final. Foi, na verdade, um meio estratégico de Deus para executar um plano de salvação de alcance global. Nesta sessão, a gente vai ver como o particular serve ao universal no plano de Deus. Esse diagrama aqui ilustra a lógica progressiva do plano de Deus de forma muito clara. Tudo começa com a escolha de um indivíduo, Jacó, que por sua vez vem de Abraão. Essa escolha tem o propósito de formar um povo específico, Israel. Esse povo recebe uma missão: ser uma nação de sacerdotes, uma luz para as nações, o canal pelo qual a bênção de Deus chegaria a todo mundo. E como essa bênção se materializaria de forma definitiva? Através da vinda do Messias, Jesus Cristo, descendente de Jacó. É um movimento estratégico que parte do específico para alcançar o global.
E para provar que essa visão universal não é uma reinterpretação posterior, uma invenção do Novo Testamento, basta a gente olhar para o próprio livro de Malaquias. No mesmo capítulo onde Deus fala de amar Jacó e não escolher Esaú, pouquíssimos versículos depois, ele declara que seu nome será grande entre as nações, de um extremo a outro da terra. Isso é incrível, mostra que desde o início, no coração do plano de Deus, a intenção era global. A eleição de Israel não era para um privilégio exclusivo, mas para uma responsabilidade missionária. E aqui a gente chega à culminação de todo o plano redentor. Jesus Cristo apresentado como o verdadeiro Israel, o descendente de Jacó por excelência, o filho amado e eleito de Deus. Nele, a promessa feita a Jacó se cumpre e se expande de uma forma radical e inesperada. A eleição deixa de ser definida por linhagem étnica e passa a ser definida pela união com Cristo através da fé. Agora, pessoas de todas as nações, ao se unirem a Cristo, são, nas palavras de Paulo, enxertadas na oliveira, tornando-se parte do povo eleito, co-herdeiros da promessa e profundamente amados por Deus. Em suma, a eleição particular de Israel nunca foi o ponto de chegada, foi sempre o veículo para um propósito muito maior. O objetivo final, desde a promessa a Abraão, sempre foi a redenção e a bênção de todas as nações. Jesus Cristo é o clímax e o cumprimento dessa longa história de promessas. E através dele, a eleição se revela em sua plenitude, não como uma porta que se fecha, mas como um portão que se abre para todos que creem, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ufa! Depois de toda essa jornada teológica, investigando a linguagem, o propósito e o alcance da eleição, a gente aterrissa na aplicação prática. Como é que uma doutrina tão profunda e por vezes controversa deve impactar a nossa vida? Se a eleição não é sobre a gente, mas sobre o propósito de Deus, se não é por mérito, mas por graça, qual deve ser a nossa resposta? A conclusão a que a Bíblia nos leva não é o orgulho, a arrogância ou a especulação infinita, mas algo muito mais profundo e transformador: adoração e humildade. E este slide propõe uma mudança de perspectiva que é absolutamente transformadora. A nossa tendência natural, humana, é focar no mistério da não eleição. A gente se coloca como juiz de Deus, questionando a justiça dele em relação a Esaú. Mas a doutrina da eleição nos convida a virar o espelho para nós mesmos. A pergunta verdadeiramente assombrosa, a que deveria nos deixar de queixo caído, não é porque Deus não escolheu alguém, mas porque ele nos escolheu, a nós, que como Jacó, somos falhos, manipuladores e fundamentalmente indignos de qualquer favor divino. Essa pergunta nos tira do tribunal onde julgamos a Deus e nos coloca de joelhos no lugar de um pecador que recebeu uma graça que não merecia. As palavras do próprio Jesus em João 15 ecoam essa verdade de forma definitiva. A iniciativa na relação de salvação não é nossa. Não encontramos a Deus por nossa própria sabedoria, bondade ou mérito. É Ele quem nos encontra, nos chama e nos escolhe. Reconhecer isso destrói o orgulho pela raiz. Se a nossa salvação começa e termina nele, se é tudo por sua graça, a única resposta lógica e apropriada não pode ser a arrogância de se sentir superior, mas a adoração grata e humilde por um amor que a gente não merecia e que jamais poderia alcançar por conta própria. Então, as implicações práticas são muito claras. Uma compreensão correta da eleição soberana de Deus deve produzir em nós uma profunda humildade, ao reconhecermos que nada em nós nos tornou merecedores desse amor. Deve nos levar a uma vida de constante adoração e gratidão. E, finalmente, longe de nos tornar exclusivistas ou acomodados, deve nos impulsionar à missão, pois entendemos que fomos escolhidos para um propósito: levar a notícia dessa mesma graça a todas as nações, para que o nome de Deus seja grande desde o nascente até o poente do sol, como disse o próprio Malaquias. Chegando ao final da nossa análise, esta tabela consolida de forma bem visual tudo o que a gente discutiu. Amei a Jacó significa a escolha graciosa do indigno para um propósito redentor. Aborreci a Esaú é uma distinção de aliança, uma questão de função, não de ódio emocional. A eleição divina é um ato de graça soberana que visa a bênção universal. E a soberania divina neste contexto é a própria definição da misericórdia, estendida a quem jamais poderia merecê-la ou alcançá-la. Este é o quadro geral, a visão panorâmica do ensino de Malaquias. E como sempre, nosso tempo aqui é um ponto de partida, não de chegada. Para quem deseja se aprofundar, deixo 3 sugestões. Primeiro,
voltem a Gênesis 25 e leiam com atenção a história original do nascimento e da rivalidade de Jacó e Esaú. Segundo, mergulhem em Romanos 9, o grande tratado de Paulo sobre este tema, onde ele desenvolve com profundidade. E terceiro, estudem o conceito de aliança, ou berit, em hebraico, no Antigo Testamento, pois ele é a chave hermenêutica para destravar muitos desses conceitos. A jornada do conhecimento é contínua. E a gente encerra com esta pergunta, que não é para ser respondida com a lógica fria, mas para ser ponderada no coração. Que a nossa energia intelectual e espiritual não se esgote tentando desvendar os mistérios da soberania divina que pertencem somente a Deus, mas que ela se concentre na maravilha avassaladora da sua graça em nossa própria vida. A pergunta que deve nos deixar sem fôlego, em humilde adoração, é simplesmente: por que eu? Que essa pergunta nos conduza a uma vida de gratidão e serviço. Muito obrigado pela atenção de todos.